Vamos ouvir e estudar a lição 13, com o tema A Cidade Celestial. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Se você não é inscrito no canal EBD Raiz, se inscreva e nos ajude a compartilhar a nossa revista em áudio e receber outros estudos edificantes. Leitura bíblica em classe. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 14. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. 11. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e, nas portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 13. Da banda do levante, tinha 3 portas, da banda do norte, 3 portas, da banda do sul, 3 portas, da banda do poente, 3 portas. 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. Versículos 1 a 5. Verso 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verso 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Tópico 1. O paraíso eterno. Ponto 1. O que é o paraíso? A primeira definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12. Versículos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Verso 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Lucas capítulo 23. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou.
Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse capítulo 2. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ponto 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final após o milênio. Apocalipse capítulo 20. E a purificação da terra por meio de fogo. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Apocalipse capítulo 3. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra. 2 Pedro 3, versículos 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Tem sua origem no céu, e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada, ela descerá diretamente dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 3. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 54. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ponto 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. E nela não vi o templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos,
grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Tópico 2. O eterno e perfeito estado. Ponto 1. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado, foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Ponto 2. O estado perfeito à luz de Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. A. Um rio. B. A árvore. C. A ausência de males. D. A presença de Deus. A vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. João capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu, e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Salmos 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ezequiel capítulo 47. Versículos 1 a 12. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. 5. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 6. E disse-me, viste isto, filho do homem?
Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. 8. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, as águas tornar-são saudáveis. 9. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. 10. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-são saudáveis, serão deixados para sal. 12. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. B. A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Gênesis capítulo 2. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Seus 12 frutos, de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno, a morte não prevalecerá mais. C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E sua presença será nossa luz para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Tópico 3. O estado final de todos os santos. Ponto 1. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 22. E nela não vi o templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 22, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ponto 2. Viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Apocalipse capítulo 21. Versículos 9 a 14. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Verso 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do poente, 3 portas. Verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Gálatas capítulo 3. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ponto 3. Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura, prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus capítulo 11. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Filipenses capítulo 1. Versículos 21 e 23. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos, aqui na terra, a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Conclusão: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Gostou de ouvir a lição 13 em áudio? Deixe o seu comentário e se inscreva neste canal EBD Raiz. Ouça as leituras diárias. Até a próxima aula. Deus abençoe!